Olá! Estamos aí iniciando o nosso terceiro episódio do nosso podcast Meu Plano Financeiro. Meu nome é Ana Paula Pina. E a pessoa que vos fala, Stefano Farias. Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio. Hoje nós vamos falar sobre casamento dos sonhos. Então a gente vai contar um pouco como foi o nosso planejamento para o casamento. Espero que dá algumas dicas aqui para quem deseja se casar nos próximos meses, anos, enfim, né? E para quem não quer se casar, mande para um amigo aí também. E para quem quer saber mesmo como é que foi a nossa história, todo o nosso planejamento, porque eu compartilhei bastante coisas lá no meu Instagram. Então, para quem quer entender como é que foi todo esse processo de forma mais detalhada, hoje a gente vai compartilhar mais sobre isso, não é mesmo, Stefano? Exatamente. Para você que está enrolado aí 3, 4, 5, 7, 10 anos e já está morando junto, mas bem provável para sua esposa é muito importante casar. Então, esse podcast foi feito especialmente para você, homem, deixar de enrolar a sua esposa, porque é bem provável é o sonho da maioria das mulheres casarem e mesmo que já esteja morando junto, é muito importante a gente falar sobre isso. Exatamente, né? Então vamos começar. Eu tô até abrindo aqui, ó, no meu computador, a planilha, porque, gente, eu planilhei tudo do casamento, o nível de controle da pessoa, né? Eu vou até falar os números aqui para vocês, de algumas coisas que a gente foi gastando, enfim, ao longo desse período de planejamento. Mas vamos começar então, Stefano, contando como foi que a gente decidiu que íamos casar? Quer começar? Porque foi você que basicamente que definiu ali quando que a gente ia falar sobre o assunto. Óbvio que eu não quero começar porque eu não me lembro como que a gente decidiu. Eu só lembro que eu falei. Quando você comentou alguma coisa, a gente começou a falar sobre casamento, eu disse que esperasse tal ano que a gente começava a falar sobre isso antes, porque antes de falar sobre isso, eu queria resolver algumas questões pessoal primeiro. Só lembro disso. Agora, como que começou o assunto, aí eu não lembro, não. Era 2020, quando a gente já ia completar já tinha completado, no caso, né, 3 anos, isso mesmo? Já tinha dois Sim. anos e pouco, já ia completar 3 anos, no caso. É, e aí você falou, na metade do ano, a gente conversa, decide aí a questão do casamento. Combinado? Aí, claro que eu gravei na cabeça, metade do ano. Então, metade do ano, junho. Aí eu esperei passar junho e falei. Chegou agosto, na verdade. Stefano, já estamos na metade do ano. Agora a gente precisa resolver como que vai ficar. Quando que a gente vai casar? Começar a planejar. E aí, e aí o Stefano, gente, queria simplesmente me pedir em casamento ali no quarto dele, queria se ajoelhar. Eu falei, não, 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 não vem, nem vem com essa, porque eu nunca fui pedido em casamento na minha vida. E se você não fazer desse momento um momento único, especial, eu não caso. Ou seja, nós começamos a organizar o casamento antes mesmo de eu ser pedida em casamento. Um ano antes. É um ano e meio, quase, né? Aham, um ano antes do pedido. Isso. Um ano antes do pedido, entendeu? Foi 2 anos de preparo, mas foi só um ano antes do casamento, foi um ano o pedido. Foi Dois um. anos e 3 meses, Isso, tá? isso. Para ser mais Exato. exato. Foi 2 anos e 3 meses de preparação para o casamento no total. Isso, exatamente. Então, aí foi quando eu falei. Aí ele queria, né? Simplesmente me pediu ali. Eu falei que não, não. A gente ia começar a ver o que a gente queria, como que a gente queria e tudo mais. Então, naquele ano de 2020, né? Agosto, para ser mais precisa, a gente começou a juntar dinheiro. Então, fiz meus cálculos lá e defini, ó, eu consigo juntar isso, você consegue juntar isso? Aí definimos que seria isso que a gente iria poupar. Metade, metade. Como a gente falou lá no primeiro episódio, a gente colocou.
cada um na sua conta. Então, era ali, cada um na sua conta, porém, era em pró desse propósito do casamento, tá? Então, Na verdade, antes disso, foi nesse período o quanto a gente soube realmente o quanto cada um recebia mensal. Porque antes disso a gente isso. tinha uma noção, mas a gente não sabia exatamente como cada um gastava e o quanto cada um ganhava. Nós não tínhamos, não, a gente conversava sobre dinheiro, mas não ao ponto de falar o quanto cada um ganhava. Mas a partir do momento que nós decidimos casar, foi onde a gente começou a colocar os números na mesa. Cada um ganha X, outro ganha Y, e o potencial de poupar mensalmente é tanto. Foi nesse momento que a gente descobriu o quanto o outro ganhava. Isso mesmo. E aí a gente começou a definir que cada um achava que seria legal. Eu falei, ó, não me importo de fazer algo simples e tudo mais. Falei, não precisa casar na igreja e tudo mais. Aí o Steph, não, precisa casar na igreja sim. Né, Stefano, você lembra disso? Com certeza. É, Aí, é a parte mais importante para mim. exatamente. Então o Stefano falou assim: não, tem que casar na igreja sim. Aí eu falei, ei, tá aí agora? Como que a gente vai fazer isso? Porque, pra mim, casamento tinha que ter festa e tudo mais. Eu falei, gente, a minha família é gigante, como é que vai ser isso? Meu Deus do céu. E aí foi quando eu comecei, né, a ver casamentos e tudo mais. E como eu falei pra vocês, né, eu gosto muito da Natália Arcuri e nenhum dos vídeos que eu assistia dela, ela tinha comentado sobre o primeiro casamento, que ela tinha casado num cruzeiro. E eu, linda e bela, fui no YouTube, procurei várias pessoas que tinham casado no cruzeiro e comecei a assistir vídeos de como que era organizar um casamento no cruzeiro. Depois de tudo organizado, do contato de uma pessoa que eu vi lá no YouTube, que inclusive é uma pessoa maravilhosa, é a Luciana. Gente, ela foi assim uma pessoa incrível para explicar como que era tudo. A gente ficou uma hora no telefone. E aí foi quando eu falei para Stefano, o que que você acha de fazer no casamento no cruzeiro? Como é que foi sua reação, Stefano? Você lembra? Foi ótimo, porque eu já tinha feito duas viagens de cruzeiro. Então, eu sei que é muito bonito a vista, todo aquele momento. é, Não precisa me preocupar com festa, né? Porque Exatamente, no cruzeiro tem as festas lá, né? Exato. Então, para mim foi tranquilo, né? É importante, né, falar sobre isso do casamento de cruzeiro, que talvez quem está escutando fale assim, nossa, eu nunca ouvi falar sobre casamento de cruzeiro. É importante você saber qual que é o seu sonho. De fato, o como você quer fazer isso. Igual a Ana Paula falou, para ela não fazer questão, fazer na igreja, mas para mim é o mais importante. Se para mim não tivesse casamento na igreja, não serviria de nada, né? Mas é claro que isso é uma particularidade minha por questão religiosa. E diga-se de passagem, um ponto também é que nós éramos de religiões diferentes, né? Ainda nesse processo. Então, tinha um Exatamente. outro ponto que a gente precisava conversar nesse processo da decisão do casamento também, né? Então, Sim. é importante você saber isso. Qual é o seu sonho e ter comunicação, que a gente já falou nos dois últimos episódios, que é importante ter. Perfeito. E aí, linda e bela, trouxe as informações para o Stefano e marquei. Isso, gente, já era final de 2020, tá? Quando eu entrei em contato com essa mulher e tal. Quando foi no começo do ano de 2020, né? De 2021, foi isso? Eu marquei uma reunião com a Assessora, Luciana, com a assessora, né? E ela explicou, detalhou, ela falou valores, mais ou menos quanto que ficaria. Então a gente começou a planilhar tudo, todas essas informações. E aí a gente, meu, vai dar certo, é isso que a gente vai fazer. Já sabíamos mais ou menos quanto que iria dar, que inclusive, gente, para quem não tinha essa noção, um casamento no cruzeiro é assim, você gasta muito menos do que você fazer um casamento com festa e tudo, tá? Não é um, você acha assim que pode, acredito que pode ser, ai, nossa, é muito caro. Não é.
Não é, porque é o que nem a Luciana falou pra gente. Você vai viajar com os amigos e lá você vai casar. Então, isso não significa que você vai pagar para todos os convidados. Nós tínhamos escolhido algumas pessoas que a gente queria muito que tivesse presente, então nós iríamos presentear essas pessoas para estar ali com a gente. Mas é algo assim que não sai tão caro como talvez pode ser que vocês imaginem, tá? Naquela época, seria uma média de 30 a 35 mil. Então, isso a gente está falando de 2 anos atrás. Que a gente sabe que algumas coisas mudou, mas eu acredito que não fuja muito disso que a gente colocou aqui. Enfim, e aí, o que aconteceu em 2021? Março de 2021. Replay, parece, de 2020, que foi a segunda onda ali forte que veio da pandemia, não é mesmo? Exatamente. Então, para complicar aquilo que já estava complicado devido a tudo que estava acontecendo no mundo, veio a segunda onda da pandemia que acabou mudando um pouquinho nossos planos, né? Exatamente. Então, com essa segunda onda, quando foi anunciado que iria ter o lockdown novamente, ali foi assim, foi uma frustração, claro, né, devido a tudo que estava acontecendo. E aí eu já comecei a pensar como que ficaria todos, tipo assim, a nossa família em geral. E também a toda essa preparação, porque querendo ou não, a gente precisa de um tempo para preparar e principalmente para os convidados que estarão presentes também precisa de um tempo para a organização também, né? Então, nossa data de casamento seria para março de 2023. Ou seja, Mês passado. mês passado seria o casamento se tudo tivesse saído como tivesse sido o nosso primeiro planejamento. Então, devido a isso, a gente tomou a decisão de que seria legal mudar, até porque a gente não sabia até quando iria durar essa pandemia. A gente viu em janeiro de 2022, os cruzeiros também foram impedidos de fazer a Roda. navegação. Então, quem lembra aí, e será se teve alguém que esteve presente em um dos cruzeiros que teve que voltar, porque teve muita gente que estava com vírus, enfim. Então aquilo ali foi muito frustrante. E aí eu falei, ó, para não me frustrar mais ainda, chegar na data, né? E o casamento e ter que cancelar ali tudo em cima da hora, eu prefiro desistir dessa opção e a gente procurar uma outra. E foi aí que a gente começou a pensar em outra forma que a gente poderia fazer essa comemoração, essa celebração desse momento tão importante na nossa vida. E foi quando a gente decidiu que iríamos fazer o casamento na igreja, portas fechadas, não foi? O primeiro momento seria isso, um casamento, algo bem simples. E aí depois a gente foi decidindo, não, a gente pode fazer algo portas abertas, pode convidar todas as pessoas, porém a gente não vai fazer festa. É importante dizer o porquê que isso aconteceu. Na verdade, naquele mesmo mês, março de 2021, teve o casamento da minha afilhada, que era no sábado, e quando foi na quarta-feira anterior ao casamento, eu lembro que saiu a reportagem na TV, onde o governador da época anunciou lockdown de novo, fechamento de salões de festas e tal. Era uma quarta-feira e minha filhada ia casar no sábado. E aí tava tudo certo o casamento dela, a festa, tudo mais. E aí foi onde mudou completamente os planos. O casamento, graças a Deus, ocorreu no sábado, a cerimônia, porém a festa ela teve que ser cancelada. Foi uma frustração para toda a família e tal. Gerou inúmeros problemas, demorou bastante tempo para poder ser resolvido, mas ao nós irmos nesse casamento, onde foi o segundo que a gente foi nesse período de pandemia e que não houve festa, a gente viu que era uma boa alternativa fazer o casamento na igreja, mas sim fazermos a festa, porque não era algo que nos agradaria, né? Não é algo que a gente ia fazer muita questão de ter festa, de ter questão de dança, ambos somos ruins para dançar, questão de ter que ficar dando atenção para o convidado, aí a questão de bebida, se faz um casamento com bebida alcoólica, já sai um monte de gente chapada, se faz sem, tem gente que reclama, e assim vai, então nós decidimos
não nos importarmos com as opiniões das outras pessoas e fazer do jeito que a gente queria. É isso que a gente decidiu. Em contrapartida, nós tivemos amigos que adiaram o casamento durante 2 anos, e ano passado, não sei se foi uma semana antes, foi uma semana antes, 2 semanas antes do nosso casamento, Isso, duas a semanas. pessoa casou e fez uma big de uma festa, a gente estava lá porque era o sonho da vida daquela Maravilhoso. pessoa, entendeu? Um casal de amigos nossos, e tá tudo bem, porque era o sonho deles. Então é importante falar disso também. É fazer aquilo como você deseja, e não como a sua família quer, ou como a família do noivo, da noiva, seja quem for quer, e sim aquilo que seja bom para você, seja no âmbito financeiro ou no âmbito de bem-estar também. Sim, exatamente. E aí foi, né, depois desse casamento que a gente participou, que não houve festa, foi que realmente a gente tomou a decisão, né? Bem lembrado, Stefano, porque eu tinha até esquecido desse ponto. E a gente começou a planejar tudo, então pensando na cerimônia. E aí eu falei para o Stefano, já que a gente tinha esse orçamento, por quê? O que que aconteceu? Quando a gente decidiu que ia fazer o cruzeiro, né, e casarmos lá, a gente já tinha definido um orçamento e a gente veio em prol desse orçamento. Tudo que a gente fazia era em prol desse orçamento. E a gente não quis mudar o valor que estava previsto gastar. Então, o que que a gente resolveu fazer? Vamos fazer uma cerimônia e com esse valor que, entre aspas, sobraria, nós vamos fazer uma viagem diferente, uma viagem internacional para algum outro lugar. Que naquele momento a gente colocou para Roma, porque era um grande sonho aí, É, principalmente. Né? não, É um grande sonho do Stefano ir para Roma, né? Coliseu e tudo mais. E aí, beleza, então fechou, tá tudo certo agora. Agora vai. Foi isso que eu pensei. Então, fazemos a cerimônia linda e bela, fazemos uma pequena recepção só para os padrinhos e para os pais e vamos fazer uma viagem. Então, no caso, casaríamos no dia 22 de abril, ou de outubro, desculpa, 22 de outubro, e no dia 24 a gente viaja. Perfeito. Seguimos com o plano de ação. Quando foi janeiro de 2022, que foi ali quando a gente já ia organizar as coisas, né? Começamos então a juntar o dinheiro, agora vamos começar a gastar, que é pagar as coisas. Então, logo em janeiro, eu já falei, vou começar a pesquisar as coisas da viagem. Por mais que a gente só iria 10 meses depois, só que como é uma viagem internacional, a gente precisa de algumas coisas. E foi quando eu pesquisei para comprar já o aéreo de para a Itália. E naquela época, a Itália estava fechada, a fronteira entre Brasil e Itália estava fechada, simplesmente fechada. E aí vem para ali a segunda, sei lá quantos anos já teve. Foi a terceira, né? Porque teve a segunda também, que você acabou não mencionando em 2021, que quem presidiria o casamento, o padre, Ah, um sim, grande amigo verdade. nosso, conhecia mais de 10 anos, já tínhamos feito viagens juntos, havíamos trabalhado juntos, que era o padre Alexandre. Infelizmente, ele veio a falecer de Covid, e aí essa foi a segunda grande mudança, né? Que a gente teve que buscar uma outra pessoa, um outro padre, para poder presidir ali a cerimônia, né? A primeiro o cruzeiro, o segundo o padre, e aí a terceira entra a questão da viagem da Itália. Isso, que aí não ia rolar, porque eu também fiquei com medo, né? Então eu não sabia quando, porque a Itália foi um dos outros países que teve ali um índice muito alto Foi de muito mortes, isso no né? começo. No começo. Então a gente não sabia quando estaria liberado, se até outubro estaria tudo ok. Então, para não arriscar, a gente decidiu não ir para nenhum lugar da Europa. Então, já que não tem Europa, para onde que a gente vai? Então, This bora is para América. então bora procurar alguma coisa aqui mais entre aspas próximo. Fecha aspas. E aí a gente entrou em um acordo e começamos a pensar em outro lugar e decidimos que iríamos para Cancún. Feito isso, decidido isso, quando foi em fevereiro eu comprei os voos para Cancún, tiramos o passaporte
Aí, quando foi em março, reservei o hotel e também comecei a reservar os passeios, porque a gente não ia só para ficar na praia. Eu queria fazer outras visitações por lá, nós, né, queríamos fazer outras coisas. Então, já comecei a reservar passeio para todo dia. E algo muito legal que eu queria fazer, que eu já estava sonhando com esse dia, que era as fotos, que eu não fiz o pré-wed, né, que fala. Justamente porque a gente já iria fazer essa viagem e lá eu iria tirar as fotos, que seria no caso pós-wed, é assim que fala, Stefano? Sei lá. Enfim, também não sei. Me corrijam aí nos comentários, caso souber. Então, beleza. Então, tudo a gente estava fazendo em prol da viagem também, né? Então, tava tudo certo, gente. Já tinha pagado as coisas. A única coisa que a gente precisava era comprar os. Ah, já tinha comprado dólar. Gente, comprei dólar. Meu Deus do céu. Tava me sentindo rica, né? Muitos dólares em casa, sentindo tio Dólares. Patinhas. Aí, o que que aconteceu? Só faltava mesmo comprar mais alguns, que era para alimentação, outras coisas que a gente queria comprar lá, enfim. Quando foi em julho, julho, o site, porque a gente precisa para entrar no Cancún, no México, na verdade, né? No México, precisaria de uma autorização que era como se fosse um visto eletrônico. Isso começou a valer de Isso. Na verdade, para você entrar no México não precisava de nenhum tipo de visto. Aí eles começaram a exigir depois um visto eletrônico, onde você conseguia fazer 180 dias antes, se eu não me engano, pelo site lá do consulado isso mexicano. mesmo. Aí você fazia isso pelo site do consulado, só que nesse processo eles interromperam o visto digital e começaram a exigir você retirar o visto físico. Você precisava agendar, você precisava ir, eu acho que é Rio, São Paulo ou Brasília, você tirar o visto físico lá, o carimbo no passaporte para você poder conseguir entrar no México. Isso, exatamente. E aí entrou agosto, e aí eu falei, e a gente tentando marcar. Só que um dos problemas que estava tendo no site é que eles não liberavam a data para marcar a data do físico, né? Não estava liberando de jeito nenhum. E aí a gente tinha a possibilidade. Uma outra possibilidade era ir até o consulado mesmo, né? Consulado? Isso Fala? mesmo. Isso. Só que esse consulado é lá em Brasília. Ou seja, a gente teria que ter um outro gasto de ir até Brasília. E isso a gente tinha que pegar uma fila. Isso para vocês terem noção do caos que foi, que passou até no Jornal da Globo, tá? Então foi algo assim tenso. Isso em agosto, a gente viajaria em outubro. E o que que a gente fez? Isso no começo de agosto. Então a gente ficou tentamos umas 3 vezes, acordando de madrugada. Parecia que a gente estava querendo ir para um show, né? Tava me sentindo o show da Sandy Júnior, que eu ficava acordada para tentar comprar ingresso. E não rolou, não foi. Aí o que que aconteceu? Vamos cancelar então essa viagem e ver o que pode ser feito. Lembra, eu já tinha pago tudo. E aí eu consegui alguns reembolsos, a gente acabou perdendo o aéreo, uma parte, né, do aéreo, mas foi só, graças a Deus. Naquele dia que a gente decidiu que ia cancelar, eu fiquei muito frustrada, muito triste. Eu chorei à noite. Nossa, foi um choro de soluçar, foi assim tenso. E aí depois eu falei assim, lá nas minhas orações, eu falei, Deus, eu não sei por que não quero que nós vamos, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Se não é para ir, tá tudo bem. Seja tua vontade e fechou. Mudamos os planos. E foi assim, fiquei em paz, meu coração estava em paz. Eu falei que eu não iria ficar frustrada por conta disso, que eu teria outras oportunidades. E a gente mudou o roteiro para uma das outras. Um sonho que eu tinha também, que era conhecer Caldas Novas. Então a gente acabou trocando esse nosso roteiro da lua de mel para Caldas Novas. Inclusive, a gente ficou em 2 lugares. Foi assim, uma viagem muito, muito, muito maravilhosa. Tá? Então a gente foi falando aqui algumas coisas dos Caldas pontos. Novas e Rio Quente, né? Isso. A gente ficou em Caldas Novas e Rio Quente, que é uma cidade
bem próxima, a gente foi num hotel maravilhoso, foi tudo, nossa, foi incrível. Foi uma viagem muito maravilhosa. E a gente falou aqui de tudo que teve que mudar nesse decorrer. Por que a gente contou todos esses processos que não deram certo? Para mostrar para vocês que, por mais que a gente tenha um planejamento, isso não significa que vai sempre sair como foi realmente planejado. Porque nem tudo está no nosso controle. Porém, se você não tem um planejamento, se você não tem um objetivo, tudo fica pior. As coisas ficam piores, né? Então, você ter um plano te possibilita a ter outras opções e você ir mudando no meio do caminho para chegar até o objetivo. O objetivo qual que era? Casar. É esse o objetivo. Então, temos que chegar nesse objetivo. Como os vamos fazer? No decorrer do processo, a gente vai melhorando. E aí, uma outra coisa, Stephanie, que é legal falar, é sobre dar prioridades quando a gente tem uma grande meta, né? Então, quanto que a gente teve que, nesses 2 anos e pouco de planejamento, a gente teve que falar não muitas vezes. Muitas vezes. Porque quem aí já casou e tudo mais, sabe que precisa toda uma questão financeira mesmo de preparação para aquilo que vocês estão construindo, né? Porque eu não tô falando casamento agora, só simplesmente a questão da festa, tá? Mas toda a preparação de uma casa, onde a gente vai morar, em relação à compra de imóveis, tudo isso, então exige muita questão financeira quando a gente quando a gente toma essa decisão. E dizer não para algumas coisas no decorrer desse processo foi muito importante para concretizar aquilo que a gente queria, não é mesmo? Isso mesmo, você dizer não para uma viagem, você dizer não, às vezes, para aquele sonho antigo de trocar de celular, comprar algum bem, alguma coisa que você deseja, passear no final de semana, você acaba tendo que remediar um prazer agora para você poder ter um prazer, para você conquistar algo melhor no futuro, que a gente já falou isso várias vezes em outros episódios, né? Dizer não, ele é muito importante. Porque se você não sabe dizer não agora, tudo que vem pela sua frente você acaba topando e acaba tendo muito problema, né? Porque você não conquista, né? Você acaba não conquistando. Então, diversas vezes a gente teve que recusar convites de aniversário, viagens, passeios e várias outras coisas nesse processo do casamento. Sim. Outra coisa que acho importante falar é do estipular o orçamento, né? A gente tinha, lá no começo, quando a gente fez o nosso primeiro planejamento, a gente estipulou um orçamento até onde a gente poderia gastar com esse sonho, né? No caso aqui, com a cerimônia do casamento. E como eu falei para vocês, eu abri aqui minha planilha porque tudo eu fui registrando. Então, quando a gente mudou, tinha mudado ali o processo, a gente sabia que a gente ia fazer o casamento, a cerimônia e iríamos fazer uma viagem, a gente foi colocando aqui, eu posso até falar os números para vocês. O orçamento que a gente tinha era de 15.200 da cerimônia, mais a viagem, a gente tinha deixado 20 mil. Ou seja, juntando tudo, daria 35 mil, certo? Não era isso? Porque como a gente ia fazer a cerimônia no cruzeiro, que era esse o nosso orçamento. Então, 35 mil a gente deixou para fazer cerimônia e a viagem, que seria a lua de mel. Porém, agora abrindo aqui a planilha, o que a gente gastou em relação à cerimônia, fazer ali tudo que foi relacionado à cerimônia, ficou no valor de 13.255 reais. Então, a gente acabou economizando na cerimônia, né? E também, para a viagem, a gente gastou 5 mil. A viagem que foi, quando a gente teve que fazer essa mudança, né? Se a gente fosse para Cancún, ficaria ali por volta dos 20 mil que a gente tinha projetado. Porém, como a gente mudou, a gente colocou um orçamento de 7 mil para a viagem. Porém, gastamos 5.800. E o planejamento da viagem, 7 mil, assim, para você
viver bem na viagem, né? Você não tem que se Isso. preocupar se você vai poder tomar um sorvete num parque aquático ou não. Os passeios que a gente fez foi o que a gente queria, como a gente queria. Realizei um sonho de poder de mergulhar com cilindro. Então, algo que a gente preza muito nas viagens que a gente faz, né? Não só nessa do casamento, como outras que a gente fez. A gente planeja com antecedência, guarda dinheiro para quando a gente está na viagem, a gente poder desfrutar da viagem, não ter que ficar pensando o quanto pode gastar naquele momento ou não. Isso, exatamente. Então, somando tudo, né? Então, daria o quê? 13 mais 6, 19, certo? 19 mil. Então, isso foi o que a gente gastou entre cerimônia e lua de mel. Então, foi esse o valor. Então, o nosso plano lá, lembrando, o nosso plano era 35. Então, a gente acabou ganhando muita coisa, né? Gente, nossa, inclusive, quero até agradecer você estar aqui nos ouvindo, nossos padrinhos. Gente, uma coisa importante até falar aqui. Quando a gente convidou nossos padrinhos, o Stefano me fez procurar qual que era o propósito do padrinho na nossa vida. Então, o Estudei, quis objetivo estudar. fez eu estudar. E a gente escolheu todos os padrinhos assim, que a gente queria realmente próximos na nossa vida. Realmente que a gente poderia contar. Porque às vezes o que acontece? Você quer escolher padrinhos pensando que você vai ganhar. E a pior burrice que a pessoa pode fazer na vida é contar com uma coisa dessa. Né? E enfim, a gente falou sobre isso até em um dos episódios anteriores que a gente gravou. E aí, quando a gente recebeu muitas coisas e tudo mais, e algumas coisas, que inclusive aqui em um caso, a da lua de mel e da cerimônia, a gente acabou gastando bem menos do que a gente tinha projetado. Ou seja, com esse dinheiro que a gente tinha projetado ali, que entre aspas sobrou, a gente realizou um terceiro sonho, né, Stephanie? Isso mesmo, que não estava planejado para este momento, né? A gente começaria a falar desse sonho a partir desse mês de maio, né? Mas a gente acabou, no meio de todo esse processo, realizando o sonho de comprar o nosso carro próprio, né? Nosso primeiro carro à vista, né? Isso também é muito importante, sem precisar fazer nenhuma dívida futura, né? E até é legal isso que você falou sobre, a gente foi muito agraciado de ganhar bastante coisa, e isso sem pedir nada para ninguém, porque a gente sabe que tem pessoas que vão lá e pedem, quero que você me dê isso, quero que você dê isso, e tá tudo bem, né? Cada qual com no seu quadrado, como você vive a sua vida. A gente não optou em pedir nada para ninguém e a gente foi muito abençoado, né? E isso é uma das coisas também que acaba acontecendo com quem decide se casar. Porque quando você simplesmente só se junta, né? Você acaba tendo que se preocupar com tudo. Você tem que comprar geladeira, cama, fogão e assim vai. Agora, quando se fala de casamento, é uma questão tão antiga, né? E quando a gente fala, quando se fala de antigo, a pessoa antigo é diferente de velho. Velho normalmente é algo que não tem valor, né? Não tô falando de gente, não, tá? Tô falando de coisas velhas, coisas que não têm valores. Coisas antigas são coisas que vêm lá de trás, mas possuem um valor grandioso. Então, a instituição casamento é algo tão antigo que hoje em dia, em pleno século XXI, onde poucas pessoas decidem realmente de fato se casarem, quando pessoas verem jovens veem jovens se casando, as pessoas gostam e as pessoas querem abençoar, as pessoas querem presentear, porque é algo difícil de se ver. Então, basicamente, muitas pessoas ajudam, até pessoas que você tem pouco contato, que você nem imagina que estejam observando a sua vida, elas gostam de prestigiar aquele momento ou até mesmo contribuir com aquela situação, porque é algo edificante, digamos assim. Então, mesmo apesar de todos os percalços, os problemas que a gente está compartilhando aqui, sem contar o que a gente acaba esquecendo ou não pode compartilhar, no final de tudo, deu tudo certo e ainda assim a gente foi agraciado com bastante coisas que escolheram nos presentear e ainda depois a gente pôde comprar
o nosso primeiro carro para poder trabalhar, para poder passear e desfrutar mais ainda da vida. Exatamente. E para finalizar, né? Nosso tempo aqui já está Considerações finalizando. finais? Exatamente. O que eu queria deixar aqui como uma mensagem para você que está nos ouvindo e que pretende ainda fazer sua cerimônia ali, casamento, festa, enfim, que seja, ou até mesmo que deseje fazer alguma comemoração, tá? Faça de acordo com o que você realmente deseja, tá? Sem pensar no que o outro vai falar, porque sim, se tem festa, a pessoa vai falar, e se não vai falar também. Então, assim, se você ficar pensando realmente no que o outro vai falar, a gente não vive, tá? Porque é tenso. Então, viva de acordo com o que realmente é importante para você. Se é importante fazer aquela cerimônia maravilhosa com tudo que tem direito, enfim, e você tem condições de fazer e não vai ter nenhuma preocupação depois, faça. Faça e faça com gosto. E agora, se você vai fazer por conta de outras pessoas e algo que não é importante para você, você vai se frustrar. E pode ser muito pior do que você imagina. Então, muito cuidado com isso, até mesmo para comprar qualquer coisa. Porque às vezes a gente vê as coisas nas redes sociais, a gente quer comparar a nossa vida com o que a pessoa está postando ali. Gente, a gente só vai postar o que é maravilhoso. Eu mesmo sou uma pessoa que usa muitas redes sociais e eu vou ficar postando problemas? Acho que não, problemas é para eu resolver. Agora eu quero compartilhar com vocês coisas boas. Então não tem por que ficar compartilhando, olhando para o outro e sentindo, sei lá, a menos do que a outra pessoa, ou querendo comparar a sua vida, achando que a vida do outro está melhor, porque talvez pode ser que isso não seja verdade. Então, muito cuidado, tá? Então fica aqui a minha dica. Certo? Exato. E minhas considerações finais, inclusive sobre a parte da cerimônia, às vezes a pessoa pensa que custa muito caro e a gente falou aqui baseado naquilo que a gente queria. E às vezes você quer casar, quer fazer algo mais simples, ou você tem poucas condições, conversa, vai lá, conversa com o padre da sua igreja, conversa com o pastor. Você vai lá no cartório, tem como você fazer declaração de pobreza, paga uma taxa mínima também, e você acaba casando, conseguindo ali seja o sacramento, a bênção, ou pelo meios convencionais civis, né, realizando o ato civil ali do casamento, e você tá tudo dentro dos conformes, digamos assim, porque muitas pessoas não casam porque elas pensam o quanto elas vão gastar, mas a partir do momento que você toma uma decisão e você começa a planejar, coisas acontecem que você nem imagina. Então, vale a pena você planejar, vale a pena você realizar esse sonho de você efetivamente realizar o seu sonho do casamento, se regularizar, seja diante de Deus ou seja diante dos homens, vale muito a pena porque coisas acontecem, muda completamente a sua vida e, sobretudo, a vida de um homem, a vida de uma mulher, você poder começar a constituir sua própria família. E é isso, gente. Muito prazer estar aqui em mais um episódio, nosso terceiro episódio, falando um pouco hoje do nosso casamento, dos sonhos e aquilo que não deu certo. E nos vemos aí nos próximos episódios. Stefano, como que as pessoas conseguem te achar aí nas redes sociais? Stefano Farias, Instagram, Facebook, Stefano com S no começo e PH no meio. E o meu mais simples aí, né? Vocês conseguem me achar através do Instagram, Ana Paula Pina Finanças. Então a gente se vê, ou melhor, encontra por aí, né? E um grande beijo. Espero que esse episódio tenha contribuído. Temos um podcast? Temos um episódio. Temos um episódio. Tá bom. Beijos. Fica com Deus.